senhor disse que dizer asnices não é crime de responsabilidade, mas que o presidente já cometeu alguns. Inclusive, há mais de 30 pedidos hoje na mesa da Câmara para o presidente Rodrigo Maia apreciar, pedindo o impeachment do presidente com base em crimes de responsabilidade. Quais crimes seriam esses e quais crimes teriam chance de fato, promover a abertura desse processo, na sua opinião, ministro? E depois eu gostaria de fazer a mesma pergunta para o professor. Claro. Olha, Thaís, eu durante algum tempo fiquei bastante cauteloso em afirmar a ocorrência de crime de responsabilidade pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que em certos momentos nós temos que olhar a ordem jurídica com objetividade. Por mais desagrado ideológico e político que eu tenha com o governo Jair Bolsonaro, ele foi eleito. E dentro da leitura jurídica que tenho, o crime de responsabilidade tem que ser algo grave, doloso, materializado. Então, no primeiro ano de governo, eu vi aquelas coisas completamente descompassadas com a lógica, e nós podemos citar várias, claro, que, a meu ver, ensejava uma crítica política contundente, dura, mas ainda não configuradora de crime de responsabilidade. Para mim, o quadro muda substantivamente quando ele começa a entrar na ação contra os outros poderes. Quando ele convoca atos, dizendo, olha, vamos atuar, vamos protestar contra o Legislativo e contra o Judiciário, quando ele vai se congratular com pessoas em atos que todos sabem qual é o eixo da convocação, que é um eixo autoritário, quando ele tenta controlar a Polícia Federal da forma escandalosa que efetivamente está hoje em apuração no Supremo Tribunal Federal. Todos esses fatos, se você olhar as tipificações que estão na Constituição Federal e na Lei 1079 de 1950, estão lá claramente postos. O presidente da República não pode atentar contra a liberdade de atuação dos outros poderes. E ele, ao conclamar a população a atuar contra os demais poderes, incorre nessa tipificação. Um presidente da República comete ato de improbidade quando ele tenta efetivamente controlar a Polícia Federal para que, se assenhorando de investigações sigilosas, beneficie amigos e familiares. Um presidente da República, ele comete crime de responsabilidade quando viola o Estado Democrático de Direito ou propõe a sua violação com apoio de setores da população. Ou seja, isso tudo, a meu ver, não só ele, mas como ministros de Estado que o endossaram, praticaram crime de responsabilidade. Então, o aspecto jurídico da prefiguração delituosa está dado. Agora, há a dimensão política. Os processos de impeachment são jurídicos políticos. O pressuposto jurídico está dado, a meu ver. O pressuposto político, aí todos nós teremos a nossa apreciação em relação à conveniência e oportunidade do seu afastamento, e quem será o juiz final disso tudo, seguramente é o Congresso Nacional. Professor Miguel Reale Júnior, o senhor concorda com o ministro de que já existe tipificação e fundamentação jurídica para o pedido de impeachment? E outra, emendando nessa pergunta, o senhor que já participou pessoal e diretamente num processo de impeachment, no caso da presidente Dilma, o senhor vê que falta algum outro aspecto que não o da fundamentação jurídica, no caso do presidente Bolsonaro? Muito bem, Thaís, concordo integralmente com o que disse o José Eduardo Cardoso, lembrando que quando o presidente da República vai a um ato, como o da Praça do Exército, onde havia faixas favoráveis à intervenção militar, ato institucional número 5, havia até uma faixa que dizia ditadura com Bolsonaro, né? E ele não só vai, como ele discursa, dizendo que ele estava ali porque ele entendia que o caminho dos apoiadores estava certo, ele torna sua essa manifestação, que é uma manifestação de desprezo e de ataque, aliás, mais do que desprezo, efetivo aos poderes legislativo e judiciário. Havia faixas pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele está atuando, né, em afronta grave aos poderes constitucionais, aos demais poderes. Esta seria, sem dúvida nenhuma, creio que a acusação mais grave que poderia ser feita ao presidente Jair Bolsonaro como crime de responsabilidade. Além do mais, a sua conduta especialmente ao longo deste ano, é uma conduta
que afrontam o decoro. Eu digo, o decoro é compostura, e ele é como o embriagado. Se o presidente fosse embriagado e fosse a cada dia aparecendo com um grau alcoólico mais elevado, até o dia que ele cai no salão. Né? É o conjunto do comportamento. Esse conjunto de comportamento de falta de decoro vem desde as ofensas que ele fez a Patrícia de Melo Campos, o que ele fez com a jornalista Vera Magalhães, com a ida junto à população num domingo de manhã, em plena pandemia, desrespeitando as determinações do seu próprio ministério e da Organização Mundial de Saúde, se expondo a contrair o vírus, ou, eventualmente, se tivesse o vírus, expondo todos os populares, e ele dizendo, isso não tem preço, colocando, portanto, a vaidade pessoal acima do risco da população que vai lá lhe apoiar. Ou seja, é todo um conjunto de comportamentos que demonstram a impossibilidade, a incompatibilidade entre o presidente e o exercício legítimo da presidência da República. Portanto, motivos não faltam. Agora, veja, a questão se coloca no plano político. E no plano político, uma sociedade que estava dormente, estava adormecida, porque o projeto do Bolsonaro é, desde o início, uma desconstituição da sociedade civil. Ele começa eliminando a participação dos órgãos da sociedade civil em todos os colegiados, em todos os ministérios. Portanto, ele minimiza o valor, a importância da sociedade civil, a importância da inteligência, da cultura, da arte. Ele efetivamente quer fazer uma tábula rasa da sociedade civil. E essa sociedade que veio sendo eliminada de participação política, deixou de ser foco de poder, ela agora acorda através desses manifestos. Começa a surgir, então, o caldo de cultura necessário no plano político para um pedido de impeachment. Creio que ainda falta consolidação desta ideia, mas a manifestação de entidades as mais variadas, de pessoas as mais variadas, de críticas e demonstração de que o presidente está atingindo o seu sentimento de respeito à democracia, e que não vão admitir, que não vão se omitir, que é uma das tônicas presente em todos os manifestos que estão sendo lançados, mostra que a sociedade está abrindo os olhos e está se conscientizando da necessidade de se mobilizar contra uma possível ação autoritária que venha efetivamente a limitar os poderes constitucionais e a criar um clima ditatorial no país. Eu acho que está começando a se consolidar essa ideia de que nós somos 70% e que, portanto, não é o fanatismo bolsonariano que deve predominar na condução do país. Qual